Todos nós temos hábitos que sabotam nosso crescimento, sem que percebamos. O estoicismo nos ensina a eliminar tudo o que nos enfraquece e focar no que realmente importa. No vídeo de hoje, você vai descobrir 5 hábitos tóxicos que você precisa eliminar, agora. Se quer mais clareza e controle sobre sua vida, continue assistindo. 1. Viver em função da opinião dos outros. Viver em função da opinião dos outros é um dos hábitos mais corrosivos para a nossa paz de espírito e para o desenvolvimento de uma vida virtuosa, que os estoicos tanto preconizam. Quando nos tornamos dependentes do julgamento alheio, entregamos o controle da nossa felicidade e da nossa paz interior a fatores externos, que estão além da nossa capacidade de controle. O estoicismo, filosofia que ensina a viver em harmonia com a natureza e a dominar nossas reações, nos oferece ferramentas poderosas para enfrentarmos este vício de buscar constantemente a aprovação de outros. O primeiro passo para entender os malefícios desse hábito é perceber como ele nos afasta da nossa verdadeira essência. Todos nós, em algum momento, desejamos ser aceitos, amados e reconhecidos. Isso é humano. No entanto, ao viver em função da opinião dos outros, essa busca por aceitação passa a dominar nossa vida de tal forma que, ao invés de estarmos comprometidos com o que é certo para nós, nos tornamos marionetes, movidos pelas expectativas e desejos dos outros. Como disse Marco Aurélio, o imperador filósofo, a felicidade depende de você e da sua maneira de pensar, e não do que os outros pensam de você. Ele nos lembra que a verdadeira paz interior vem de dentro, não da constante busca por validação externa. Imagine, por exemplo, um jovem que sonha em ser escritor, mas que tem medo de compartilhar suas obras com o mundo, pois teme que as pessoas não gostem ou o julguem de forma negativa. Ele começa a moldar seu estilo de escrita com base no que ele acredita que as outras pessoas considerariam bom ou aceitável. Essa constante adaptação para agradar aos outros, em vez de buscar a própria verdade e autenticidade, faz com que ele se perca em sua arte, criando algo que não reflete mais quem ele é, mas sim o que ele acredita que os outros querem que ele seja. A busca por aceitação começa a corroer seu amor pela escrita, e ele se vê preso em um ciclo de autossabotagem e insegurança. O filósofo estoico Epicteto dizia: "Não busque a aprovação de ninguém, pois a única aprovação que realmente importa é a sua própria." Essa ideia pode parecer simples, mas quando realmente a aplicamos em nossas vidas, ela se torna transformadora. Epicteto nos ensina que a verdadeira liberdade vem de sermos fiéis a nós mesmos, em vez de estarmos constantemente em busca de validação. A opinião dos outros, se colocada como critério para nossas decisões, nunca será constante nem confiável. Ela pode mudar com o tempo, de acordo com as circunstâncias, os humores ou os interesses das pessoas ao nosso redor. Sêneca, outro grande mestre do estoicismo, falou de maneira igualmente poderosa sobre o impacto da opinião alheia em nossa vida. Em uma de suas cartas, ele disse: "A aprovação dos outros é a ruína do caráter. Se você vive para agradar aos outros, nunca será livre." Viver para agradar os outros não apenas compromete nossa autenticidade, mas também nos impede de alcançar nossa verdadeira liberdade. A liberdade que ele se refere não é uma liberdade externa, de fazer o que quisermos sem consequências, mas uma liberdade interna, onde somos senhores de nossas próprias escolhas e ações. Quando permitimos que as opiniões dos outros definam nosso caminho, tornamo-nos prisioneiros das expectativas alheias e dos julgamentos externos. Agora, se nos permitimos refletir sobre essa ideia, podemos perceber como esse hábito é ainda mais tóxico em um mundo hiperconectado e saturado de informações. Nas redes sociais, por exemplo, somos constantemente bombardeados por imagens e opiniões de outras pessoas, muitas vezes filtradas ou distorcidas. A busca incessante por curtidas, comentários e compartilhamentos acaba criando uma pressão para sermos algo que não somos, para vivermos de acordo com padrões e ideias que não refletem nossa essência. Essa corrida pela aprovação alheia nos impede de viver com tranquilidade,
pois estamos sempre olhando para fora, ao invés de buscar dentro de nós a verdadeira felicidade. O grande risco de viver de acordo com a opinião dos outros é que nunca chegaremos a uma sensação de satisfação duradoura. A validação externa, por mais que pareça gratificante no momento, é efêmera e instável. No momento em que conseguimos a aprovação de alguém, logo aparece outra pessoa com outra opinião, e nos vemos novamente em busca de aprovação. Esse ciclo interminável de buscar validação externa acaba gerando frustração, ansiedade e uma sensação constante de inadequação. No entanto, quando conseguimos nos desapegar dessa necessidade de agradar aos outros, começamos a perceber que a verdadeira satisfação vem da ação em alinhamento com nossos próprios valores e princípios. No seu livro Meditações, Marco Aurélio nos oferece um conselho que é vital para entendermos o impacto da opinião alheia em nossa vida. Ele escreveu: "Se alguém o corrige ou o critica, não deixe que isso afete seu espírito, pois você sabe o que é justo e correto para você." Essa reflexão nos ajuda a compreender que as críticas e opiniões dos outros não devem ser tomadas como verdades absolutas, mas como pontos de vista que, muitas vezes, não têm base em nossa própria realidade. Quando agimos com base no que acreditamos ser o melhor, em vez de buscar agradar aos outros, conseguimos manter nossa paz interior, independentemente das críticas ou elogios que recebemos. Essa ideia também se conecta com a própria essência do estoicismo, que é viver de acordo com a razão e a virtude, não se deixando levar pelas emoções e opiniões externas. A opinião dos outros não deve ser nossa medida de sucesso, pois ela é transitória e volúvel. O verdadeiro estoico age de acordo com seus próprios princípios e valores, sem se deixar abalar pelo que os outros pensam ou dizem. De fato, se nos livrarmos do peso da necessidade de agradar os outros, estaremos mais próximos de viver uma vida plena e satisfatória. Isso não significa que devemos ser egoístas ou desconsiderar as necessidades dos outros, mas sim que devemos aprender a equilibrar nossas ações, de forma que possamos agir com honestidade e integridade, sem sacrificar nossa essência para agradar aos outros. Quando paramos de viver para agradar, encontramos uma liberdade interna, que nos permite ser fiéis a nós mesmos e tomar decisões que refletem nossa verdadeira natureza. Por fim, é importante refletir sobre o impacto que esse hábito tóxico tem em nosso relacionamento com os outros. Quando paramos de buscar constantemente a aprovação alheia, nossas relações se tornam mais autênticas e baseadas no respeito mútuo. Ao nos libertarmos da necessidade de agradar, conseguimos estabelecer conexões mais profundas e significativas, onde a base é o verdadeiro entendimento e aceitação de quem somos. Viver para agradar os outros nos torna escravos das expectativas, mas viver em alinhamento com nossos próprios princípios nos torna senhores de nossa própria felicidade. Essa é a verdadeira liberdade que os estoicos nos ensinam a conquistar. 2. Procrastinação e adiamento constante. A procrastinação, esse hábito aparentemente inofensivo, é um dos maiores inimigos da produtividade, da realização e da paz interior. Ela tem o poder de minar nossa confiança, nos afastar de nossos objetivos e nos manter presos em um ciclo interminável de adiamentos e desculpas. No entanto, dentro da filosofia estoica, que preza pela ação deliberada e pela busca constante pela virtude, a procrastinação é vista como um obstáculo que devemos superar com determinação e clareza. Para os estoicos, não há espaço para adiamentos, pois cada momento é precioso, e nossa tarefa é viver de maneira plena e focada no que é essencial. Procrastinar significa adiar algo, muitas vezes por preguiça, medo ou insegurança. A procrastinação é uma forma de evitar o desconforto que vem com a realização de tarefas que exigem esforço, concentração ou enfrentamento de desafios. No entanto, essa atitude só cria mais problemas a longo prazo. O adiamento constante gera um acúmulo de responsabilidades e uma sensação crescente de impotência e frustração. Esse comportamento, embora natural em certos momentos, se torna tóxico quando se torna um padrão habitual.
como diz Sêneca, em sua obra Cartas a Lucílio. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Quando procrastinamos, estamos desperdiçando o tempo precioso que nunca mais poderá ser recuperado. Imagine um estudante que, em vez de se concentrar nos estudos, opta por adiar constantemente suas tarefas. Ele deixa para amanhã o que poderia ser feito hoje. E à medida que o tempo passa, a pressão vai aumentando. O estresse toma conta e ele acaba entregando um trabalho incompleto ou mal feito. O estudante sabe, no fundo, que está adiando o inevitável, mas prefere o alívio temporário da procrastinação ao desconforto do esforço necessário para completar sua tarefa. No entanto, esse alívio é uma ilusão, pois no momento em que o prazo se aproxima, o estresse e a ansiedade se tornam ainda mais intensos, criando um ciclo vicioso de procrastinação. O filósofo estoico Epicteto, que viveu em tempos de grande adversidade, enfatizava a importância de agir no presente e não deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Ele disse: "Não espere que o tempo seja favorável, mas haja com o que você tem, onde você está." Para Epicteto, a procrastinação não apenas adia o trabalho, mas também nos priva de uma das maiores virtudes do estoicismo, o domínio sobre o momento presente. A procrastinação nos impede de agirmos de acordo com a razão e a virtude, uma vez que nos afasta da disciplina e da consistência que são fundamentais para uma vida em alinhamento com os princípios estoicos. Marco Aurélio, em sua obra Meditações, também abordou a questão do adiamento e da procrastinação, alertando-nos para a brevidade da vida. Ele disse: "Você poderia estar ocupado vivendo a vida, mas está ocupado adiando-a." Essa reflexão é um chamado urgente para que possamos reconhecer que o tempo é um bem finito. Não podemos esperar que as condições perfeitas surjam ou que o momento ideal se apresente para tomarmos a ação necessária. O momento é agora, e o tempo que deixamos passar nunca mais voltará. A procrastinação não é apenas um adiamento de tarefas, mas uma forma de autossabotagem. Ao procrastinar, estamos, na verdade, negando nossa capacidade de enfrentar desafios e tomar as rédeas da nossa vida. No fundo, o procrastinador se sente impotente, incapaz de lidar com a pressão do momento, e opta por fugir disso ao adiar o que precisa ser feito. No entanto, ao adiar constantemente, ele acumula mais e mais tarefas, e o peso dessa procrastinação torna-se insuportável. Esse é o ciclo tóxico que nos impede de agir com clareza e determinação. É interessante notar que a procrastinação muitas vezes está ligada ao medo. O medo do fracasso, o medo do julgamento, ou até mesmo o medo de não ser perfeito, nos leva a evitar as tarefas que mais exigem nosso empenho. No entanto, como bem coloca Sêneca, o que nos atormenta não são as coisas em si, mas a nossa visão delas. O medo de falhar, de não ser suficiente, é algo que criamos em nossa mente, e ao procrastinar, estamos apenas alimentando esse medo. Mas ao agir, enfrentamos o medo diretamente, e isso nos dá poder, confiança e a sensação de controle sobre nossa própria vida. Procrastinar também é uma forma de fugir da dor e do desconforto. As tarefas que adiamos são aquelas que exigem esforço, dedicação ou enfrentamento de alguma dificuldade. Por isso, nossa mente busca o alívio imediato, preferindo a sensação momentânea de descanso à realização do trabalho que nos parece desafiador. Porém, ao procrastinar, o desconforto não desaparece. Ele apenas se acumula, se intensifica com o tempo e se transforma em ansiedade e frustração. A filosofia estoica, por sua vez, nos ensina a abraçar o desconforto, a entender que ele é uma parte natural da vida e que devemos enfrentá-lo com coragem e determinação. Nosso tempo é precioso e finito, e cada momento é uma oportunidade única de viver de acordo com nossos valores e de buscar a excelência. A procrastinação, quando se torna um hábito, nos afasta dessa realidade e nos faz desperdiçar a dádiva do presente. O filósofo romano Cícero, que compartilhava muitos princípios estoicos, disse: "O tempo que você desfruta perdendo não é perdido." Esta citação pode parecer contraditória à primeira vista, mas, de fato,
Cícero nos alerta sobre a futilidade de adiar constantemente nossas responsabilidades e o impacto disso em nossa felicidade e realização. O tempo que passa, se não for bem aproveitado, nunca poderá ser recuperado. Ao refletir sobre a procrastinação à luz do estoicismo, é essencial que nos lembremos de que, no final das contas, temos o poder de escolher como reagir ao que nos é apresentado. Não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar nossas respostas a elas. O estoico entende que a ação no presente é o único caminho para viver uma vida plena e alinhada com os princípios da razão e da virtude. Procrastinar é ignorar essa verdade fundamental. A solução para a procrastinação, portanto, está em nossas mãos. Quando começamos a agir com base no que é necessário, em vez de adiar nossas responsabilidades, rompemos o ciclo vicioso da procrastinação e iniciamos uma jornada de autodomínio e autossuficiência. Como disse Marco Aurélio, a verdadeira felicidade está na ação, não na inação. Cada passo que damos para enfrentar as tarefas de frente, sem adiamentos, é um passo em direção à liberdade, ao autoconhecimento e à realização de nosso propósito. É através da ação consciente, guiada pela razão e pela virtude, que encontramos a verdadeira satisfação na vida. Antes de continuarmos, uma coisa importante. Você sabia que existem sabotadores invisíveis que estão te destruindo sem você perceber? No vídeo Os Sabotadores Invisíveis que Estão Te Destruindo, eu te mostro exatamente quais são eles e como se livrar disso de uma vez por todas. Clique no card acima para assistir agora ou confira o link na descrição. Não deixe esses inimigos ocultos te controlarem. 3. Negligenciar o autocuidado emocional e físico. Negligenciar o autocuidado emocional e físico é um dos hábitos mais destrutivos que podemos cultivar em nossas vidas. Esse comportamento não só compromete nossa saúde e bem-estar, mas também afeta nossa capacidade de viver uma vida plena e alinhada com os princípios estoicos de disciplina, virtude e autossuficiência. Quando negligenciamos o cuidado com o nosso corpo e a nossa mente, estamos ignorando um dos pilares fundamentais do estoicismo, o dever de cuidar de nós mesmos para podermos agir com razão, vigor e clareza. O autocuidado emocional e físico é muitas vezes visto como um ato de indulgência ou vaidade na sociedade moderna, onde o foco está frequentemente em trabalhar incessantemente e produzir sem parar. No entanto, dentro da filosofia estoica, o cuidado com o corpo e a mente não é apenas um luxo, mas uma necessidade essencial para cultivar uma vida virtuosa e equilibrada. Sem uma mente saudável e um corpo em condições adequadas, não podemos tomar as decisões racionais que são a base do pensamento estoico. Como disse Epicteto, nenhum homem é livre, a menos que tenha controle de si mesmo. Isso significa que para alcançarmos a liberdade interior, precisamos estar em harmonia com nosso corpo e mente, porque sem essa harmonia, somos escravos das nossas próprias fraquezas e desequilíbrios. A negligência do autocuidado físico é algo que muitos fazem de maneira inconsciente. Podemos estar tão imersos em nossos compromissos diários, no trabalho ou nas responsabilidades familiares, que deixamos de lado nossa saúde. A falta de exercícios físicos, a alimentação inadequada, o sono insuficiente e o estresse constante se tornam padrões normais em nossas vidas, sem que percebamos as consequências disso a longo prazo. A saúde física e mental não são separadas no pensamento estoico. Elas se interconectam e quando uma está em desequilíbrio, a outra também será afetada. Para os estoicos, cuidar do corpo não significa apenas cuidar de sua aparência, mas de sua capacidade de funcionar adequadamente para realizar a virtude e as ações corretas. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, refletiu sobre o quanto a saúde é fundamental para a nossa vida e como a negligência dela pode nos prejudicar. Ele escreveu: "O homem que negligencia o corpo não pode fazer uso pleno de sua razão." Esse pensamento traz à tona um ponto essencial. Nossa razão é o que nos guia em direção à vida virtuosa. Se nosso corpo está doente ou em desequilíbrio, nossa mente também sofre.
e nossas ações tornam-se limitadas, desordenadas e menos eficazes. O autocuidado físico, portanto, não é um ato egoísta ou desnecessário, mas uma condição para que possamos viver de acordo com a razão e a virtude. No entanto, o autocuidado emocional é igualmente vital. A saúde mental, muitas vezes negligenciada, é essencial para que possamos tomar decisões claras, agir com calma diante das adversidades e manter a serenidade em tempos de crise. Quando não cuidamos da nossa saúde emocional, ficamos vulneráveis ao estresse, à ansiedade e à depressão. Isso pode nos fazer agir impulsivamente, tomar decisões precipitadas ou nos afastar de nossos valores mais profundos. A filosofia estoica ensina que devemos cultivar o controle sobre nossas emoções e não permitir que elas nos dominem, mas isso só é possível se tivermos uma base sólida de autocuidado emocional. Imagine uma pessoa que, ao longo dos anos, vive constantemente sob pressão, sem dar atenção ao seu bem-estar emocional. Ela começa a se sentir sobrecarregada, irritada e distante das pessoas que ama. Sua mente está sempre ocupada com preocupações, e ela mal consegue encontrar momentos de paz. Ela tenta ignorar essas emoções, escondendo-as ou empurrando-as para longe, mas eventualmente a falta de cuidado emocional começa a afetar sua saúde mental e física. Esse é o ciclo da negligência emocional. Quanto mais ignoramos nossas necessidades emocionais, mais difíceis elas se tornam de lidar. E sem o autocuidado adequado, nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida torna-se comprometida. A partir da perspectiva estoica, as emoções não são algo a ser rejeitado ou ignorado, mas sim compreendido e administrado. Marco Aurélio, em suas Meditações, escreveu: "As emoções são como tempestades. Elas vão passar se você não se deixar arrastar por elas." Essa reflexão revela uma visão fundamental do estoicismo. As emoções não são intrinsecamente boas ou ruins, mas podem nos desestabilizar se não soubermos como lidar com elas. O autocuidado emocional envolve o reconhecimento de nossas emoções e a prática da autoobservação para entender sua origem e como respondemos a elas. Em vez de reagir impulsivamente, o estoico busca agir com moderação e racionalidade, mantendo a serenidade mesmo diante da adversidade. O autocuidado, tanto físico quanto emocional, é também um exercício de autocompaixão. Muitas vezes, somos excessivamente críticos conosco mesmos, acreditando que merecemos sofrer ou nos sacrificar pelo bem de outras pessoas, ou por causa de nossas próprias falhas. Esse comportamento é um reflexo de uma falta de compreensão da importância do cuidado pessoal. O estoico, ao contrário, reconhece que cuidar de si mesmo é uma responsabilidade essencial, não apenas para o próprio bem-estar, mas também para que possa ser útil aos outros. Como Sêneca colocou de forma brilhante, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que determina a qualidade de sua vida. O autocuidado é um meio de preparar nossa mente e corpo para reagirmos de maneira virtuosa e racional, mesmo nas situações mais desafiadoras. É importante também perceber que o autocuidado não é uma tarefa isolada, mas algo que envolve um equilíbrio constante. Em uma vida ocupada, cuidar de si mesmo pode parecer uma tarefa difícil, mas os estoicos nos lembram que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que nossa saúde física e emocional é a fundação de todas as nossas ações virtuosas. O cuidado com o corpo, o descanso adequado, a alimentação equilibrada e a prática de exercícios não são ações separadas da nossa busca pela virtude, mas elementos essenciais que nos permitem viver de acordo com a razão. Como a filosofia estoica nos ensina, viver de acordo com a virtude e a razão é uma tarefa contínua que exige disciplina, foco e dedicação. Mas, para ser capaz de cumprir essa tarefa, precisamos garantir que estamos fisicamente e emocionalmente preparados para enfrentar as adversidades da vida. O autocuidado, portanto, não é uma distração ou um luxo, mas uma prática essencial para viver uma vida plena, alinhada com os princípios da sabedoria, coragem, justiça e temperança.
Ao negligenciarmos o autocuidado, seja físico ou emocional, estamos essencialmente prejudicando nossa capacidade de viver de acordo com nossos valores mais elevados. Estamos tornando mais difícil agir de forma virtuosa, tomar decisões claras e enfrentar as dificuldades com serenidade. No entanto, ao priorizarmos o autocuidado, estamos nos dando as ferramentas necessárias para viver uma vida plena, equilibrada e em sintonia com os princípios estoicos. Em última análise, cuidar de si mesmo não é apenas um dever para nós mesmos, mas uma obrigação para com os outros, pois só quando estamos bem cuidados, podemos servir aos outros com verdadeiramente. Antes de terminar o vídeo, vou compartilhar algo com você que pode te dar o impulso necessário para transformar sua vida de uma vez por todas. 4. Manter relacionamentos tóxicos. Manter relacionamentos tóxicos é, sem dúvida, um dos hábitos mais prejudiciais que podemos cultivar em nossas vidas. Esses relacionamentos, que drenam nossa energia emocional, nos afastam da nossa verdadeira natureza e nos impedem de viver de acordo com a razão e os valores que o estoicismo preza, têm o poder de afetar profundamente nossa paz interior, nossa produtividade e nossa saúde mental. Embora muitas vezes seja difícil reconhecer um relacionamento tóxico, pois pode envolver padrões de manipulação emocional, dependência ou até mesmo abuso, o fato é que, se não soubermos identificá-los e tomar atitudes conscientes para mudá-los ou afastá-los, estaremos comprometendo nossa capacidade de viver uma vida virtuosa e focada no que realmente importa. O estoicismo nos ensina que devemos focar nas coisas que podemos controlar. E uma das áreas mais fundamentais sobre as quais temos controle é a nossa escolha de com quem nos associamos. Em sua essência, um relacionamento tóxico é aquele em que uma ou ambas as partes não estão contribuindo para o crescimento mútuo, mas, ao contrário, alimentam padrões prejudiciais que minam a paz e o bem-estar de cada um. Seja um amigo, parceiro romântico, colega de trabalho ou membro da família, quando um relacionamento se torna uma fonte constante de estresse, dor ou frustração, é preciso refletir profundamente sobre a necessidade de continuar nesse ciclo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, refletiu sobre a importância de escolher cuidadosamente nossas relações, dizendo: "Nós somos moldados e moldamos os outros de acordo com as pessoas com quem passamos o tempo." Isso não poderia ser mais verdadeiro. Quando nos cercamos de pessoas que não compartilham de nossos valores ou que constantemente nos trazem para baixo, nossa capacidade de agir com virtude é comprometida. A filosofia estoica é clara ao afirmar que nossa paz interior depende de nossa capacidade de selecionar influências positivas que nos ajudem a crescer em sabedoria, coragem e justiça. Imaginemos alguém em um relacionamento onde a comunicação é constantemente prejudicada, onde um dos lados busca manipular, controlar ou criticar incessantemente. Esse tipo de interação cria um ambiente tóxico onde o indivíduo se sente desconectado de seu verdadeiro eu, tendo de lidar com a ansiedade, a culpa ou o medo. Embora a pessoa envolvida possa se convencer de que as circunstâncias irão melhorar com o tempo ou que ela tem que suportar para evitar conflitos, a verdade é que o impacto emocional desse relacionamento é corrosivo. A longo prazo, isso pode afetar sua capacidade de tomar decisões racionais, de agir de forma virtuosa e até de manter sua saúde mental em equilíbrio. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é que devemos cultivar o autocontrole e a autoconsciência. Não podemos permitir que o comportamento dos outros nos domine, mas devemos ser vigilantes sobre o impacto que esses relacionamentos têm em nossa paz de espírito. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "A alma se torna aquilo com o que se mistura." Este ensinamento é um convite para refletirmos sobre como os relacionamentos tóxicos nos afetam. Ao nos misturarmos com pessoas que não possuem virtude ou que alimentam comportamentos destrutivos, nossa alma começa a absorver essas características negativas e, em última instância, isso nos afasta do caminho da virtude. Por exemplo,
Se alguém mantém um relacionamento com uma pessoa que constantemente o coloca para baixo, que faz com que duvide de si mesmo ou que o faça sentir-se impotente, esse padrão de negatividade pode começar a invadir outras áreas da vida da pessoa. Ela pode começar a se ver de forma distorcida, a sentir-se incapaz de tomar decisões e até a perder a confiança em suas próprias habilidades. Esse é o poder destrutivo de um relacionamento tóxico. Ele corrói a autoconfiança e a capacidade de agir com clareza e razão. Muitas vezes as pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos porque têm medo da solidão ou acreditam que são incapazes de encontrar algo melhor. O estoicismo desafia essa mentalidade, encorajando-nos a reconhecer que a solidão não é nossa inimiga, mas uma oportunidade de autodescoberta, reflexão e crescimento. Como disse Sêneca, a solidão não é a ausência de companheiros, mas a presença de si mesmo. Em outras palavras, devemos aprender a nos valorizar o suficiente para saber que merecemos relacionamentos que nos elevem, que nos inspirem a sermos pessoas melhores e que compartilhem de nossos princípios de virtude e sabedoria. Além disso, é importante lembrar que em um relacionamento tóxico, frequentemente estamos fazendo concessões e perdendo a nossa autenticidade para agradar ou atender às necessidades do outro. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com nossa verdadeira natureza e a não comprometer nossos princípios por causa de pressões externas. Quando estamos em um relacionamento que exige que renunciemos à nossa verdade interior ou que nos faz comprometer nossos valores essenciais, estamos falhando em nossa obrigação de viver de maneira plena e fiel a nós mesmos. Quando refletimos sobre os danos que os relacionamentos tóxicos podem causar, é importante considerar também o impacto no longo prazo. Um indivíduo que permanece em um relacionamento tóxico por anos pode começar a se sentir cada vez mais desconectado de sua própria vida, perdendo o controle sobre suas escolhas, sua saúde e seu destino. O medo, a raiva e a frustração se tornam emoções predominantes, e com o tempo, ele pode até se convencer de que essa é a única forma de viver, acreditando que não há alternativas. A filosofia estoica, por sua vez, nos lembra que sempre temos o poder de escolher e que a nossa felicidade não deve depender de circunstâncias externas ou das ações dos outros. Como disse Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os outros. Entenda isso e você encontrará a força. Esse poder de controlar nossa mente e nossas escolhas é fundamental para nos libertarmos de relacionamentos que não nos servem e que nos impedem de viver de forma plena. É claro que, em muitas situações, um relacionamento tóxico pode envolver padrões complexos, como dependência emocional ou abuso psicológico. Nesses casos, é crucial buscar apoio e ajuda externa para romper com esses padrões. O estoicismo não sugere que devemos enfrentar todas as dificuldades sozinhos, mas sim que devemos agir com coragem e sabedoria. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, ressaltou a importância de estar cercado de pessoas que compartilham dos mesmos valores, afirmando: a amizade é uma alma em dois corpos. Em outras palavras, as relações que valem a pena são aquelas em que ambas as partes se nutrem mutuamente e contribuem para o crescimento do outro. A decisão de cortar um relacionamento tóxico pode ser dolorosa, mas é uma ação necessária para preservar nossa paz interior, nossa saúde emocional e nossa capacidade de viver de acordo com nossos princípios. Como o filósofo disse, a verdadeira amizade e, por extensão, os relacionamentos saudáveis devem ser baseados em virtude e respeito mútuo. Quando um relacionamento não mais contribui para o nosso crescimento, a sabedoria estoica nos convida a tomar uma decisão firme, romper com o que nos prejudica e buscar aquilo que nos leva para a frente, para a excelência. Em última análise, manter relacionamentos tóxicos é um hábito que deve ser eliminado se quisermos viver uma vida plena e alinhada com os princípios do estoicismo. A escolha de nos cercar de pessoas que nos inspiram a ser melhores, que nos ajudam a crescer,
e que nos acompanham em nossa jornada de autodescoberta e sabedoria, é essencial para alcançarmos uma vida virtuosa. Quando tomamos o controle de nossas relações e escolhemos com quem nos associamos, garantimos que nosso ambiente contribua para nosso bem-estar e para nossa paz interior. 5. Ficar preso ao passado. Ficar preso ao passado é um dos maiores inimigos do nosso crescimento pessoal e da nossa capacidade de viver de maneira plena e virtuosa. O passado, por sua natureza, é imutável. E, no entanto, muitos de nós nos deixamos capturar por suas sombras, revivendo velhas dores, lamentando escolhas erradas ou idealizando tempos que não voltam mais. Esse apego ao que já se foi nos impede de viver no presente, o único momento sobre o qual temos real controle. Para o estoicismo, que enfatiza a importância de viver de acordo com a razão e de focar nas coisas que podemos controlar, a prática de ficar preso ao passado é uma forma de autossabotagem, um obstáculo ao nosso bem-estar, à nossa paz interior e à nossa capacidade de agir de forma virtuosa. Quando nos agarramos ao passado, seja através da saudade de tempos mais felizes, do arrependimento por erros cometidos ou da nostalgia de um momento idealizado, estamos basicamente gastando energia e recursos emocionais com algo que já se foi. O passado é um lugar onde não podemos mais entrar, mas a mente humana tem uma habilidade peculiar de reviver lembranças e emoções associadas a ele. E essa revivência constante de momentos passados gera um estado emocional que pode ser altamente debilitante. Como dizia Marco Aurélio em suas Meditações, nada acontece de forma eterna, e mesmo o que acontece não ocorre para sempre. Tudo se transforma. Não há nada fixo, nada inabalável, e, portanto, não há por que sofrer por algo que já não existe. Marco Aurélio nos lembra da natureza transiente de todas as coisas e da inutilidade de nos apegarmos a algo que já passou. Um dos maiores desafios de viver no passado é que ele nos retira a capacidade de experimentar o presente com todo o seu potencial. Imagine, por exemplo, alguém que, após o fim de um relacionamento, continua revivendo as conversas, os momentos bons e o que poderia ter sido. Embora essa pessoa tenha o desejo genuíno de seguir em frente e se curar, ela se vê constantemente puxada de volta ao passado, alimentando uma fantasia sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes. Esse apego ao que foi impede que essa pessoa se conecte com novas oportunidades, novos relacionamentos e novas experiências. Ela está presa em uma narrativa mental que a mantém estagnada. O estoicismo nos ensina a viver com a mente livre do peso do passado, a não permitir que ele nos defina ou nos limite. O apego ao passado também pode se manifestar em forma de arrependimento excessivo. Quantas vezes nos pegamos pensando em algo que fizemos, uma escolha errada ou uma palavra impensada, e nos culpamos por isso? É comum nos deixarmos consumir por uma ideia fixa de que poderíamos ter agido de forma diferente. No entanto, essa mentalidade de arrependimento não nos traz benefícios reais. Ao contrário, ela nos impede de aprender com o que aconteceu, nos faz refém de nossas próprias emoções e nos priva da capacidade de agir com racionalidade no presente. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, disse: "De que adianta lembrar-se do que já se foi? Não procure reviver o passado. O que ficou para trás está fora do seu controle." A reflexão sobre os erros cometidos, sem dúvida, pode ser útil para evitar repeti-los, mas ficar preso ao erro em si é um desperdício de energia mental e emocional. Uma das maiores armadilhas do passado é o fato de que ele pode nos consumir ao ponto de acreditarmos que ele é a única realidade possível. Esse estado de mente pode ser especialmente prejudicial quando estamos lidando com traumas ou momentos difíceis. Imagine alguém que passou por uma perda significativa, como a morte de um ente querido, e por mais que o tempo passe, a dor e a saudade se tornam a lente através da qual a pessoa vê o mundo. O sofrimento, nesse caso, não vem apenas da perda, mas também do apego constante àquele momento de dor. Embora a perda seja algo inevitável e natural, o apego à dor pode se tornar um hábito tóxico, que impede a pessoa de seguir em frente, de encontrar significado nas novas experiências e de continuar vivendo.
O estoicismo sugere que, ao invés de resistir ao que não podemos controlar, devemos aceitar a realidade da perda e aprender a viver com ela de forma mais serena. Quando ficamos presos ao passado, frequentemente projetamos nossa visão do mundo a partir das experiências antigas, criando um ciclo vicioso que se repete. Por exemplo, se alguém teve uma experiência negativa no passado em que foi traído por um amigo, pode começar a generalizar essa experiência para todos os seus relacionamentos futuros. Esse indivíduo se torna desconfiado, fechado, incapaz de confiar nos outros. O passado, portanto, molda não apenas suas lembranças, mas também sua visão de futuro. O estoicismo nos ensina a desapegar das emoções negativas associadas ao passado e a reagir de forma mais racional e equilibrada às situações atuais. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que determina sua qualidade de vida. Se nos apegarmos às experiências negativas passadas, nossa reação será distorcida e nossa percepção da realidade será afetada. Outro aspecto importante de ficar preso ao passado é que isso nos impede de reconhecer as mudanças e os aprendizados que ocorreram desde aquele momento. Quando focamos excessivamente no que já foi, deixamos de perceber as transformações que ocorreram em nossa vida desde então. Se olharmos para trás, podemos ver que, apesar das dificuldades, crescemos, aprendemos e evoluímos. As lições do passado são ferramentas poderosas, mas elas devem ser usadas para nos ajudar a avançar, não para nos prender. A filosofia estoica nos ensina a aplicar o princípio da aceitação. Aceitar o que aconteceu, aprender com o que nos foi dado e, então, deixar ir. No entanto, não podemos ignorar que o apego ao passado pode ser, muitas vezes, uma forma de resistência ao futuro. O medo do que vem pela frente, a ansiedade sobre o desconhecido, pode fazer com que nos agarremos à familiaridade do que já passou, mesmo que isso não nos beneficie mais. O futuro, no entanto, é o campo onde podemos agir, onde podemos aplicar as lições do passado e trabalhar para construir algo novo. O passado, por mais que tenha sido significativo, já está fora do nosso alcance. O futuro, por outro lado, está repleto de possibilidades. Como Epicteto disse, o que está diante de nós é o que podemos controlar. O que já foi é irrelevante. Ficar preso ao passado, então, é um hábito que precisa ser eliminado se quisermos viver uma vida plena, cheia de propósito e virtude. Devemos aprender a aceitar o que aconteceu, a aprender com nossas experiências e a seguir em frente com coragem. Não podemos nos permitir ser aprisionados por velhas dores, erros cometidos ou momentos idealizados. O presente é o único momento que realmente temos, e é nele que devemos concentrar nossas energias. Como os estoicos nos ensinam, a chave para a verdadeira liberdade e paz interior está na nossa capacidade de viver de acordo com a razão, sem nos deixar arrastar por emoções passadas, e de focar no que podemos fazer agora para melhorar nossa vida e nosso destino. O passado já foi, o futuro ainda está por vir. O que importa é o que fazemos com o presente. E antes de sair, tem um próximo vídeo que você precisa assistir. Os sabotadores invisíveis que estão te destruindo. Esse conteúdo vai abrir seus olhos para os inimigos ocultos que estão minando seu potencial sem que você perceba. Eu garanto que pode mudar sua vida. Só clicar no card na tela e assistir agora. Te vejo lá.